Olá, seja bem-vindo ao MedVetCast, o podcast da Medicina Veterinária da Uniatendeu, a extensão. Vamos falar hoje sobre nutrição de animais silvestres. Nosso convidado aqui é o Rafael, vai discorrer um pouco sobre a alimentação desses animais. Rafael, se apresente, fale um pouco aí da sua experiência, da sua vivência. Olá a todos. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui participando com vocês desse momento. Sou acadêmico de veterinária, mas já sou biólogo, trabalho há 14 anos em média com animais silvestres, trabalho em zoológicos, trabalho em dois zoológicos aqui de Fortaleza. E na rotina do biólogo, a gente trabalha muito essa questão da alimentação como meios, né, para proporcionar bem-estar para esses animais que estão em cativeiro sob cuidados humanos. Muito bem. E nesses cativeiros, lá vai ter essa classificação de herbívoros, frugívoros, todos esses animais lá. Sim, nós temos esses animais, eles são mantidos em recintos. Esses recintos a gente trabalha com alguns pilares para proporcionar esse bem-estar, porque a ideia é a gente conseguir representar com semelhança o ambiente onde esse animal está vivendo em cativeiro com o ambiente que ele teria disponível na natureza. Então a gente vai em busca de uma ambientação adequada, pontos de fuga para que esse animal consiga se esconder, água à disposição, sombra, sol e uma alimentação que seja semelhante ao que ele também encontraria na natureza. Então, não só os alimentos, como a forma como esse alimento será ofertado para esses animais, tudo isso é trabalhado buscando essa aproximação com a natureza. Pronto, é uma representação do ambiente, seria o habitat natural dele. É por isso que você vai visitar um zoológico, um espaço. Eu visitei agora recentemente o Parque das Aves, lá em Foz do Iguaçu, e aí difícil você encontrar onde que está a serpente. Geralmente ela está escondida ali no seu local, no seu refúgio, que é uma semelhança do seu habitat natural, né? Ela não vai ficar no seu ali visível para todo visualizar, né? E essa alimentação como enriquecimento, o que você consegue falar para a gente em relação à questão dessa alimentação? Flávio, é assim. Primeira coisa, a gente tem que conhecer muito bem o hábito desses animais na natureza. Quando a gente fala de hábito, a gente fala da alimentação, como esses animais obtêm essa alimentação, se eles são animais que têm o hábito de caçar, se caça durante o dia, se caça durante a noite, o tipo de presa, se são frugívoros, qual o tipo de fruta que ingere, se são animais que comem sementes, se são animais onívoros que se alimentam de tudo, se são animais que a gente tem que pensar no tamanho daqueles pedaços, como aquela fruta será ofertada. Então a gente primeiro entende toda essa parte da alimentação do animal em si, em vida livre. A partir disso a gente vai bolar, preparar estratégias para conseguir ofertar esse alimento. E aí essa oferta vai ser de acordo com a dieta balanceada, onde a gente busca exatamente suprir as necessidades nutricionais, sem deixar de lado aqueles alimentos que permitam o animal expressar seus hábitos naturais, os hábitos que ele teria na natureza, já que isso seria uma forma de evitar que esses animais desenvolvam algum quadro de estresse em frente. Muito bem. É colocar essa alimentação para que ele possa meio que fazer a busca. Geralmente para as aves, coloca fruta, coloca ali espetada na árvore ali para que possa fazer essa. É uma semelhança como se fosse ali da natureza mesmo, né? Para ele já desenvolver isso nele. Eu não diria na rotina. No dia a dia, muitas vezes, a gente utiliza também bandejas, onde aquele alimento é ofertado ali diretamente. Mas, no meio dessa dieta natural que já vai para o animal, o alimento ele também vai ser ofertado de diferentes formas. Então, entra essa questão, por exemplo, das frutas espetadas, de carne ou algum outro sangue, algum outro, enfim, qualquer outra coisa que possa estimular os sentidos, o olfato desse animal, o hábito do forrageamento. Então a gente esconde essa alimentação ali entre uma forragem, folhas secas, para que ele possa desenvolver esses hábitos. Então eu não diria que obrigatoriamente isso terá que ser desenvolvido todas as vezes que esse animal for receber um alimento. Mas é importante que exista uma regularidade em se aplicar essas metodologias para que a gente consiga, na verdade, fazer com que esse animal tenha diferentes atividades no decorrer do dia dele. A gente tem que sempre lembrar que esses animais eles estariam livres na natureza. Se estão sob cuidados humanos em cativeiro, eles têm uma restrição de espaço.
Essa restrição de espaço vai fazer com que esses animais tenham uma menor atividade, fazendo com que eles possam ter um sobrepeso, possam ter um ganho de peso, ou, na verdade, ter uma alimentação normal, mas por ter uma restrição de espaço, acabem ganhando um peso mais do que deveria. Então, a gente, na verdade, busca tudo isso para tentar fazer esse controle e, obviamente, trazer bem-estar para eles. Certo? Ele não vai ter aquele gasto calórico num espaço, Exato. né, para se desenvolver, né? A digestão e o comportamento. Algum desses alimentos, ou a deficiência desses alimentos, pode alterar o comportamento desses animais? Assim, a nutrição dos animais silvestres ela é uma coisa bem ampla, porque passa, por exemplo, pelas diferentes classes de animais. Então a gente pega as aves. Só dentro das aves a gente tem animais com hábitos diferentes. A gente tem aves com hábito carnívoro, onívoro, que se alimenta de tudo, frugívoros, insetívoros. Quando passa aí para os mamíferos, da mesma forma. Quando passa para os répteis, temos, por exemplo, os jabutis que têm hábitos onívoros, as serpentes que se alimentam de presas normalmente vivas, os crocodilianos, que a gente vai ter que ofertar ali o alimento dele, e muitas vezes ter que colocar, obviamente, até pelo próprio perigo de se aproximar do animal. Então, na verdade, a gente tem que pegar toda essa gama, já que a gente trabalha com um plantel de diferentes animais, avaliar o hábito de cada um deles e como é o funcionamento, a anatomia, a fisiologia, o funcionamento do trato gastrointestinal, para que a gente possa trabalhar da forma mais adequada. Então, por exemplo, até nas aves que são frugívoras, muitas vezes, o corte da fruta que a gente vai fazer, a gente precisa fazer de tamanhos diferenciados. Então, se eu pego um animal de tamanho maior, como o arara azul, eu tenho que fazer um corte da fruta maior do que eu faria para um periquito da caatinga, que é um citacídeo pequeno, que é um tamanho diferente que eu faço para um tucano. Então, assim, se é uma ave que vai ter o hábito de estar ali quebrando sementes, como acontece com os pistacídeos, é diferente, novamente, de um tucano que normalmente engole uma presa ou engole uma fruta inteira. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, não só para as aves, mas para todos esses animais, exatamente para que, associado aos hábitos, a anatomia, a fisiologia, a gente consiga garantir a saúde dele. O foco é sempre saúde, bem-estar e, como resultado disso, reprodução. A gente sempre fala que a reprodução desse animal em cativeiro é o ápice. É quando você chega e diz assim, pronto, eu cheguei no melhor que eu poderia ofertar para esse animal. Quando ele reproduziu, é porque a água está sendo ofertada da forma correta, a alimentação da forma correta, o espaço está adequado, a toca dele está adequada, o ninho, se for um ave que precisar, está adequado. Quando tudo isso está ok, o animal vai lá e reproduz, e isso aí vai ser o resultado esperado. O resultado que eu vou dizer, pronto, agora eu sei que eu estou no caminho certo, e esse animal, de fato, agora está expressando o maior dos objetivos, ou na vida silvestre, na verdade, nos animais de forma geral, o objetivo é perpetuar a espécie. Então, quando a gente fala que a reprodução acontece, é porque a gente está fazendo o dever de casa, né, fazendo o trabalho da forma adequada. Está no caminho certo, né? Isso. Muito bem. Como identificar as exigências de uma espécie pouco estudada? Tem alguma espécie pouco estudada para essa questão de alimentação? Você já se deparou com uma situação desse tipo? Já. Existem espécies que a gente tem restrições. Existem espécies que a gente tem que fazer adaptações para espécies mais próximas. Existem espécies que a gente precisa fazer ajustes, como por exemplo, vou usar um exemplo que talvez fique mais fácil para entender. Nós temos o tamanduá mirim ou tamanduá bandeira. É um animal que todos nós sabemos, é um edentado, um animal que não tem dente, que se alimenta de formigas, cupins, insetos, principalmente esses dois que eu falei. No cativeiro é muito mais difícil você ofertar formiga e cupim para tamanduás mirim e tamanduá bandeira. Hoje já se desenvolveu ração, onde o périto vai ter o tamanho adequado, semelhante à formiga, semelhante à formiga, o tamanho e as exigências nutricionais para aquele grupo. São coisas muito muitos animais eram mantidos em cativeiros, muitas vezes porque eram provenientes de tráfico de animais, de acidentes de animais silvestres, animais que foi resgatado, por exemplo, de uma área de mata que estava sofrendo uma queimada. E esse animal não poderia mais ser solto na natureza. Então nós tínhamos um grande desafio de conseguir fazer esse animal sobreviver sem ter todos os recursos para conseguir manter ele em cativeiro com aquela alimentação mais adequada. Então, conseguiu, através disso tudo mesmo, da rotina ali, do dia a dia, se adaptar
Então, muitas vezes se fazem papas adaptadas, onde você utiliza proteína do ovo. Então, você coloca ali ovo cozido, você coloca muitas vezes até com casca e tudo, porque o caldo da casca vai ajudar no desenvolvimento daquele animal e na nutrição. Você coloca alguma outra proteína animal como a carne. Você coloca alguns vegetais como cenoura, beterraba, tá? Tudo isso você vai bater no liquidificador para fazer uma papa, por quê? Porque, repito, é um animal que vai se alimentar ou de formiga ou cupins, ou então tem que ser alguma coisa líquida, ou o mais próximo do líquido possível. Então, isso seria um exemplo de uma adaptação que foi feita conforme as necessidades do animal, mas que hoje, através dos avanços, os animais têm um cativeiro, já se foi desenvolvida uma ração específica para esse grupo. Outro exemplo que nós temos é um citacídeo, mais especificamente o Loris, que é um citacídeo que na natureza ele se alimenta de seiva, de flores. Então ele não tem o hábito de comer sementes, ele não tem o hábito de estar comendo pedaços de frutas, isso não é o hábito natural dele. E quando você tem esse animal em cativeiro, você teria que ofertar o quê? Existem as papas industrializadas para você ofertar para ele. Até porque é um animal que é utilizado como pet exótico. Mas, muitas vezes, esse animal em cativeiro, em zoológicos, em criadouros, recebem também papas que são feitas por frutas. Então, a gente vai desenvolvendo estratégias para conseguir fazer com que esses animais se alimentem de acordo com o estudo, obviamente, que vem da academia, vem das pesquisas, que é importante, associada aos empreendimentos de fauna. Então, a pesquisa desenvolvida no zoológico, no criador comercial, no criador conservacionista, é importante porque é onde esses animais são encontrados, onde seus hábitos são visualizados, podem ser percebidos, tá? E isso aí a gente acaba conseguindo desenvolver essas estratégias para suprir as demandas desses animais. Lógico que o tempo foi passando, as tecnologias vão avançando, a pesquisa no ramo, né, na área de animais silvestres também tem avançado, não com a mesma velocidade, por exemplo, dos animais de produção, mas a gente tem tido ganhos significativos em relação a isso. Perfeito, informação riquíssima em relação à questão do tamanduá e dessa espécie aí de psitacídeo que você acabou de citar. Vê só como o animal está na natureza, ele tem a forma dele de se alimentar, e quando ele sai do seu ambiente ali de sobrevivência, tem que adotar essas estratégias para de Exato. fato ele sobreviver bem, né? Exato. Quais os perigos da monotonia alimentar? Tem algum perigo do animal silvestre comer somente uma alimentação? Porque solto na natureza, eu não sei se tem estudos, porque você falou do tamanduá agora, mas um animal que está solto na natureza está à vontade. Ele pode se alimentar, você falou das frutas, mas as aves ela pode se alimentar de N fruta, que pode ter até frutas silvestres, fruta que não é da nossa alimentação, ele tem essa diversificação. Existe algum risco perigo nessa monotonia dessa alimentação? Cara, a gente sempre diz que muitas vezes esses animais, assim como a gente, assim como o animal de produção, dependendo ali a gente precisa trabalhar a palatabilidade, a gente precisa muitas vezes ofertar alimentos diferentes, com texturas diferentes, porque esses animais eles têm preferências. Isso é natural. Então, por exemplo, muitas vezes, por um recinto onde eu tenho diferentes araras, por exemplo, espécies de araras, eu tenho um que desenvolveu uma preferência por banana, outra desenvolveu preferência por um tipo de fruta, outra prefere primeiro comer, isso eles sempre vão preferir por causa da quantidade de líquido disponível, mas a semente do girassol, depois fica a ração peletizada. Então, assim, as preferências existem, isso é óbvio, é como você disse, ele está na natureza, ele tem a disposição, ele está livre para fazer o que ele quiser. Comer da fruta silvestre, a fruta que já é consumida por humanos, as sementes que estão à disposição. Quando você restringe ele no cativeiro, quando você, digamos assim, o obriga a receber sempre aquele mesmo alimento e aquela mesma comida, corre o risco de realmente esse animal, por ter uma preferência, uma predileção, acabar desenvolvendo alguma restrição, começar a não ter o mesmo consumo, você não ter a mesma eficiência nutricional ofertando aquele alimento. Então, vou dar um exemplo. A gente que cuida, vamos supor, você pega o psitacídeo, vou usar o exemplo da arara, que era o que a gente estava falando. A gente coloca para eles frutas, coloca para eles legumes, que são é natural eles comerem isso na natureza. A gente oferta a ração extrusada,
que seria a mais balanceada, mas a gente não deixa de colocar o mix de sementes, que também tem semente de girassol. Por quê? Porque a gente quer que aquele animal sempre tenha opções. Que ele possa um dia, as sementes sobraram, outro dia sobrou um pouco de ração, outro dia determinadas frutas não foram consumidas e outras foram. Porque isso é o que ele teria na natureza. A variabilidade desse. Exato. Como você disse, variabilidade do que foi ofertado ali para que esse animal tenha diferentes opções, horários distintos. Então, assim, logicamente que algumas vezes a gente trabalha, além da oferta do alimento, a gente tenta fazer com que esses animais eles criem hábitos. Até porque para o manejo, principalmente veterinário, para isso é muito importante. Você ter que pegar um animal que não tem print nenhum, não tem hábito nenhum, muitas vezes você tem que fazer um manejo de na marra, pegar aquele animal na mão e segurar, o que é muito estressante para ele. Quando você quer criar aquele hábito de ofertar aquele alimento naquele horário específico, criar aquele vínculo, é muito mais fácil quando você precisa, muitas vezes, oferecer um comprimido, oferecer uma medicação, você vai lá para aquele pedacinho da banana, coloca ali para ele, ele vem e pega na sua mão sem estresse, sem estar se acabando o mundo. Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo e pensando com o objetivo de bem-estar, diminuir o estresse, o animal ter acesso a tudo que ele teria na natureza, e a gente proporcionar, no final de tudo, um resultado principal para o bem-estar para esses animais que agora estão sob cuidados humanos, né? É um manejo sempre simulando o ambiente dele lá na natureza. Sempre. Isso é importantíssimo, informações riquíssimas para os nossos ouvintes. Como planejar uma dieta para um animal silvestre em reabilitação? A gente muda um pouco. Enquanto o animal está no cativeiro, a gente busca muitas vezes fazer com que esse animal tenha uma aproximação com os cuidadores, que são os tratadores, com os biólogos ou tecnistas veterinários que atuam ali no cuidado desses animais, até porque, como eu disse, para ofertar uma medicação muitas vezes é a estratégia que você tem para não gerar um estresse para ele. Para o animal que vai para a reabilitação, o intuito é exatamente o inverso. Então, muitas vezes a gente tira ele do contato com humanos, a gente passa a ofertar a presa viva, porque quando ele for para soltura, ele vai ter que caçar. Então, por exemplo, eu vou ter que fazer uma soltura, como aconteceu agora recentemente, alguns cachorros do mato, que o pessoal chama aqui de raposa. Eu não posso ofertar o alimento da mesma forma daqueles que permanecerão em cativeiro por algum motivo. Que o alimento vai ali bonitinho na bandeja, a gente faz as estratégias ali para fazer, estimular aquele animal, mas normalmente eu tento tirar ele e tratar ele como? Vamos colocar a presa viva, por quê? Porque na natureza ele vai ter que caçar a presa viva. É não facilitar a vida Exato. dele. Né? Ele vai ter que ir em busca do alimento dele, porque agora a gente está trabalhando com o quê? Com a reabilitação, com a soltura. Então nós, na verdade, temos duas expectativas aqui. A expectativa daquele animal que foi apreendido, ou que chegou aqui, vai passar por uma avaliação, ou vai para o cativeiro e não vai mais poder ser solto, muitas vezes por algum problema de saúde, algum problema que ele sofreu até do próprio transporte, por causa do tráfico, teve uma asa amputada, uma amputação inadequada, ou para aquele animal que foi avaliado que tem condição de ir para a soltura e contribuir mesmo com a perpetuação da espécie. Então a gente tem dois caminhos diferentes e a forma como eles serão tratados é diferente. Muitas vezes aquele animal que está no recinto para reabilitação, a gente evita até que esses cuidadores, esses tratadores, entrem no recinto para fazer a limpeza. São recintos normalmente de área muito maiores, porque esses animais têm que se adaptar. Até quando se fala de uma ave, por exemplo, a voar a distâncias maiores, porque uma ave que está ali restrita, num ambiente mais restrito, ela não tem o mesmo desenvolvimento de musculatura para o voo de uma ave que está num recinto muito maior. Você pegar uma ave que está 10 anos num recinto ali de 50 metros quadrados, que voa dentro do recinto, ela não tem mais a mesma capacidade de voo de uma ave que está na vida livre. No mesmo caminho, se ela estiver num voo longo, ela pode não conseguir completar esse voo. Por quê? Atrofiou musculatura. Exato, porque a musculatura não está tão bem desenvolvida. Interessante. E com a raposa, é no espaço maior para favorecer a presa, né? Todos eles, normalmente espaços maiores, recintos já imersos em ambientes mais naturais, normalmente reservas naturais, onde esses animais não terão contatos com iluminação, com qualquer estímulo urbano, digamos assim. As pessoas que vão cuidar normalmente vão colocar aquele alimento, aquela presa viva, mas não vai ter ali contato direto. Para quê? Para evitar a humanização. Porque se está querendo soltar na natureza, aquele animal precisa voltar a expressar os seus instintos naturais, até aquele momento que seja avaliado pela equipe técnica, ok. Pronto, esse animal agora está no momento da soltura. Ele consegue procurar a comida dele, ele consegue achar água, ele consegue explorar o espaço do ambiente, fugir de uma presa. Ele está agora pronto para ir para a soltura e preparado para viver na natureza solto,
na disputa, né? Porque a gente sabe que na natureza é uma grande disputa. Você pode ser presa, você pode ser predador, você por uma hora você está procurando comida e não encontra, outra hora se você não tiver cuidado, esse animal pode ser a comida de outro predador. Então, assim, a gente tem que avaliar todo esse contexto para garantir que ele vai ter uma sobrevivência após essa é uma fortuna, pirâmide né? alimentar, né? É. Muito bem, riquíssima aí suas palavras. Qual o papel do veterinário nos centros de triagem? Você falou aí que coordena o zoológico, e aí o papel desse médico veterinário, ou do zootecnista, ou do biólogo nesse centro de triagem. Nós temos algumas classificações diferentes de empreendimentos de fauna. Nós temos os zoológicos, que são aqueles empreendimentos que muitas vezes tem que por finalidade pesquisa, extensão, lazer, porque você sai da sua casa para ver que você não teria acesso ao lazer, educação, que você também recebe a escola, o fundamental, o pessoal da faculdade no ensino mais silvestres. Esse seria o zoológico. Você tem aquele criadouro comercial. Ele vai criar aqueles animais e reproduzir com a finalidade comercial. Autorizado então, pelo tudo autorizado, legalizado, para que as pessoas consigam comprar aqueles animais legalizados e evite assim o tráfico desses animais, o tráfico de animais silvestres. Você tem aquele criador conservacionista, que são aquelas pessoas que normalmente vão viver de parcerias com órgãos ambientais, com outras empresas, e vão cuidar daqueles animais, mas não vai ter essa mesma perspectiva nem comercial para venda, nem de receber visitantes, pode até receber aulas, enfim, cursos, porque, enfim, o criador, o conservacionista também tem essa preocupação com a questão mesmo científica. Quanto mais avançar para eles, também será melhor. E temos os centros de triagens, que aí entram os centros de triagem de animais silvestres, que normalmente órgãos ambientais estaduais e federais são responsáveis por esses centros, e são locais onde os animais que são apreendidos, que são resgatados, são levados para de lá receberem uma destinação. Então nós temos aí animais que foram apreendidos em condições de maus tratos, serão levados para um centro de triagem para que seja feita uma avaliação, para saber se ele pode voltar para a natureza, vai para a reabilitação. Ele não pode voltar para a natureza muitas vezes por alguma situação, alguma deficiência, perda de algum dente, vai para o zoológico. Mas a gente também tem a opção de mudar para um centro criador comercial. Então, o centro de triagem vai ter esse poder de fazer essa avaliação para onde esses animais serão destinados. Qual vai ser a finalidade? É um animal mais jovem? É um animal que tem potencial de reprodução? É um animal que já está mais idoso, já está mais debilitado? Tudo isso vai ser avaliado para definir o que será feito. E aí nós temos alguns profissionais que trabalham nos bastidores para essa definição. Seriam eles biólogos, veterinários ou tecnistas. Normalmente com funções que se correlatam, as funções ali que quando a gente fala que está dentro do empreendimento de fauna, elas se entrelaçam, porque nós vamos ter ali o biólogo atuando no dia a dia, atuando nos atos desses animais, nos recintos, na ambientação, na oferta desses alimentos, no enriquecimento ambiental, no enriquecimento alimentar, tudo isso visando aquele bem-estar do animal. Nós temos o veterinário que não muito distante vai cuidar da saúde dele e precisa fazer um trabalho preventivo e que, consequentemente, também vai impactar diretamente no bem-estar daquele animal sob cuidados humanos, mas que também não é descartado a interdisciplinaridade quando ele vai atuar com o biólogo no enriquecimento, na opinião ali daquele recinto, como aquele recinto pode ser construído. E temos o zootecnista, que normalmente trabalha mais com a questão da nutrição, com a questão dos hábitos alimentares, na cozinha, com preparo de dietas, mas que também não impede de que atue nessas outras áreas. Então, na verdade, a gente sempre fala que os três atuam de forma muito semelhante nos empreendimentos de fauna, com destaque para o médico veterinário, que é quem tem ali a habilidade para consultas, tratamentos, medicações, prescrever medicações, cirurgias. Os demais, né, juntando todo mundo, as outras atividades envolvidas conseguem ter uma boa relação e convivência dentro desse ambiente, desses empreendimentos. Perfeito. Como envolver a comunidade em educação ambiental e alimentar? Tem algo que
que você consiga mostrar que é possível fazer essa educação ambiental e alimentar? Falando de animais Haja visto, silvestres, te interrompendo, antes de você começar, haja visto que não dificilmente vai ter ali no zoológico, né, um animal que seja um pet, né? Vai ter as aves, ninguém sim. vai criar um jacaré ou qualquer um outro animal. É assim, quando a gente fala de educação ambiental E alimentar. perdão, e alimentar, a gente chama atenção quando fala de animais silvestres pelos seguintes aspectos. Primeira coisa, a gente fala de educação ambiental sempre visando evitar o tráfico desses animais. A gente sabe que muitas vezes, para chegar um papagaio vivo, morrem 50 ali no transporte, na forma de captura. Então, os dados do tráfico de animais silvestres, que hoje, se eu não me engano, é o segundo, assim, na escala mesmo de negócios ilegais, digamos assim, ele precisa ser combatido porque, como a gente disse, a gente tem um potencial de destruição da fauna de forma geral para conseguir satisfazer os humanos que querem ter esses animais de forma ilegal. A primeira coisa seria essa. O que não quer dizer que, por exemplo, a legalização, o que não quer dizer que, por exemplo, o barateamento, a permissão de novos criadores, para que esses criadores consigam, de forma mais simples, reproduzir esses animais, implicaria diretamente também no combate a esse tráfico. Então a gente precisa, na verdade, trabalhar de forma mais abrangente para evitar o tráfico, mas também, de certa forma, deixar de ser uma coisa tão burocrática a aquisição de um animal silvestre. Você usar alguns animais de valores extremamente elevados, o que faz com que a pessoa que quer ter, muitas vezes até por falta de instrução, de educação mesmo, acabe adquirindo esse animal de forma ilegal, na ilegalidade. Associado a isso, a gente sempre fala da alimentação dos animais silvestres, a gente destaca que na educação ambiental, a orientação sempre é o quê? No alimento. No alimento, porque a gente não está falando ali dos pets não convencionais. Muitas vezes a gente está falando, se a gente não tratar dessa forma, a gente vai estar estimulando uma pessoa a alimentar um sadio, um macaco, que é fonte que pode ali transmitir zoonoses, doenças. E assim funciona para os animais silvestres, outras aves, que pode fazer esse, digamos assim, intercâmbio ou funcionar como vetores, ou intercâmbio entre patógenos. Então, assim, o destaque seria o foco nesse combate ao tráfico dos animais silvestres e falar muito bem sobre essa relação dos seres humanos com a fauna. E a gente vive numa cidade, a gente sabe que a cidade, a própria globalização, a movimentação, a cidade vai crescendo e normalmente vai afugentando essa fauna. A gente vai vendo cada vez menos espécies animais dentro dessas cidades. Mas aquelas que conseguem se adaptar muito bem, como eu falei agora o exemplo do sagui, a gente precisa de um esclarecimento de como conviver bem com essas espécies. E aí isso envolve o quê? O hábito de não alimentar, o hábito de não ter contato direto, porque a gente tem que prezar também pela questão da saúde dessas pessoas. Eu acho que a população acaba enveredando por uma coisa diferente, uma coisa exótica. Eu acho, se não me falha a memória, acho que era o cantor latino que criava um macaco, né? Eu acho Acho que sim, é. acho que sim. E assim, eu acho que as pessoas se aventuram em fazer um pet diferenciado, né? É aí que mora o perigo, as pessoas acabar comprando um animal ilegal para ser diferenciado. É difícil legalizar um animal silvestre, Rafa? Depois que a pessoa já possui esse animal, não existe previsibilidade assim, legal dele conseguir fazer essa legalização. Ele tem que fazer antes, um processo antes para depois Ele precisa adquirir aquele animal de um criador legalizado. Então ele vai receber aquele animal com nota fiscal, certificado de origem, marcação, porque ele nasceu de forma legalizada em um criador. Agora eu tirei aquele animal da natureza, comprei na feira, depois que ele está comigo eu quero legalizar. Não é possível. Não tem como fazer isso. Entendi. Tá. Ele captou já começou errado ele ter captado da natureza. Exato. Então ele tem que obter de uma referência, onde ele vai ter uma referência, né? Saber qual foi a origem daquele animal. E aí, se porventura aquela pessoa já tem um animal ilegal, já obteve de forma ilegal porque não foi de um criador,
ele tem a opção de entregar em um desses centros de animais silvestres livre e espontânea vontade, sem sofrer nenhuma sanção. Agora, se ele for pegue com esse animal, através de Transportando. denúncia ou transporte, qualquer coisa do tipo, aí ele vai sofrer as penalidades. Acontece muito nas feiras. Nas feiras tem essas Sim, sim, comercializações sim. de animais. Que assunto bacana você tem trazido para a gente, Rafael, falar desse. Lógico que é um mundo aqui em relação à questão da nutrição desses animais, mas a gente fala da questão do comportamento também, do estresse, do manejo, desses cuidados que tem que ter com esses animais. São informações que a gente tem que trazer para a população e até mesmo esclarecer que onde tem um zoológico acontece de forma legal, quem tem um criador acontece de forma legal, e para a pessoa não entrar também numa roubada de comprar um animal de forma ilegal e ele vinha a ter problemas com a justiça. É, a gente tem mais alguma outra informação aqui em relação, a gente já falou sobre alguns erros, né, de alimentos e comerciais inadequados. Atividades com escola. O zoológico tem alguma atividade com escola? Faz alguma atividade com escolas? O zoológico, vamos falar especificamente dele, ele precisa trabalhar com alguns pilares que justificam a sua existência. Na verdade, hoje é bem complicado porque é, a gente tem uma parcela ali da população que é contra os zoológicos, que defende que esses animais devem estar soltos na natureza, então, se não pode ser solto na natureza, tem que ir para um santuário, tem que ir para um criatório só conservacionista, que é uma exploração quando você coloca aquele animal para visitação. O zoológico ele é um local, como eu disse, inicialmente aquele animal ele está para visitação e ele proporciona lazer para aquela pessoa que não vai ter a oportunidade de ver aqueles animais em vida livre. Então não é todo E mundo acaba que sendo teria, educação também, né? não é todo mundo que teria a opção, por exemplo, de pegar uma passagem e fazer um safari lá na África ou ir lá para o Pantanal para ver os animais em vida livre. Primeiro ponto. Segundo, não deixa de ser um ambiente de educação. As escolas, as crianças. Quando o professor, a escola, as instituições optam por levar essas crianças, principalmente as crianças que estão ali na fase de formação, para esses ambientes, ele vai ter a oportunidade de conhecer aqueles animais, mas também vai ter a oportunidade de entender como esses animais foram parar lá. Então é trabalhado com eles essa questão do tráfico de animais silvestres, do porquê não fazer, do porquê não comprar, tá? E muitas vezes até como forma de tentar, através das crianças, conscientizar os adultos, que essa criança leve essa informação, muitas vezes de uma visita que fez junto com a escola, para dentro de casa, para os pais. Chegue lá e repasse essa informação para os pais. É um local onde a gente vai ter pesquisa e extensão. Então, as instituições de ensino superior precisam de espaço para que seus futuros médicos veterinários, biólogos ou tecnistas possam desenvolver seus estágios, suas pesquisas. É o local onde espécies que estão em cativeiro conseguem ser observadas, doenças avaliadas. Tudo isso com o objetivo de quê? De desenvolver novos tratamentos, novas medicações, novas rações. Então, assim, a gente sempre busca mostrar aquele espaço como um espaço, na verdade, extremamente rico e que permite que, na verdade, as pessoas consigam trabalhar o mundo que é, na verdade, que representa os animais silvestres de forma geral. Então, imagine aí se não tivéssemos os zoológicos, se não tivéssemos os criadouros, como é que a gente conseguiria desenvolver essas pesquisas e estudos com esses animais na natureza? Se é que a gente conseguiria desenvolver da forma mais adequada, como é que essas crianças, as pessoas de forma geral, conseguiriam ter acesso, ou pelo menos uma vez na vida, visualizar, ver, conhecer alguns animais que só iria escutar falar e ver nos jornais, nas revistas, na televisão. Então, na verdade, é sim um equipamento, é sim um espaço de educação, um espaço de lazer, um espaço de entretenimento, um espaço de pesquisa, um espaço de extensão, um espaço onde a gente tem que, na verdade, sugar o máximo possível porque esses animais estão ali da mesma forma que eles são tratados da melhor forma possível, eles também têm muito a nos oferecer do ponto de vista de informação mesmo, de instrução, de meios ali para a gente conseguir pesquisar e desenvolver cada vez mais, por exemplo, na veterinária, o ramo que é a medicina de animais silvestres. É isso aí, Rafael. Estamos na reta final aqui do nosso episódio, falando sobre nutrição de animais silvestres.
Suas considerações finais para esse nosso bate-papo aqui, falando sobre nutrição de animais silvestres, sobre comportamento, sobre manejo, e sobre os zoológicos, sobre os animais silvestres em si, né? Que você dominou e domina muito bem, fala muito bem desse assunto. É mais convidar as pessoas que têm curiosidade, convidar as pessoas que têm interesse pelo assunto, os acadêmicos de veterinária, os futuros biólogos, zootecnistas, que possam conhecer um pouco mais esse universo que é representado pelos animais silvestres, é, a título muitas vezes de curiosidade, porque são animais diferentes e que despertam a curiosidade muitas vezes na maior parte da população, mas mostrar para eles que esses animais também trazem muita informação para a gente. Então, assim, futuro veterinário que está escutando aqui esse episódio, busque um pouco mais, busque saber sobre, ou estagiar, ou conhecer um pouco mais os animais de produção, a clínica de pequenos animais, busque entender ou conviver um pouco com a medicina de animais silvestres, para que a gente consiga, muitas vezes, quebrar esses paradigmas, essas barreiras que existem na nossa profissão. Muito bem, você falou do tamanduá e eu fiquei pensando no tamanduá de estudar um pouco mais sobre o tamanduá, porque é um comportamento aí que de fato a gente não fica longe desse comportamento, não sabe como é essa alimentação desse animal. Então esse foi o nosso podcast, nosso MedVetCast, nosso podcast da Uniateneu, da Medicina Veterinária, de extensão da Medicina Veterinária, com Rafael Martins, que é o nosso convidado de hoje, para falar sobre nutrição de animais silvestres. Siga nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, para acessar mais os vídeos, os episódios que a gente vai postar posterior. Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado a todos e só procurar qualquer dúvida. Fale aqui com o nosso time, que com certeza será nos diversos aspectos que foram abordados, mas cada um na sua área vai conseguir contribuir muito com o curso de medicina veterinária, principalmente da Uniateneu.